Aleluia. Mais uma vez, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está me dando de trazer mais uma vez a mensagem dEle. Aleluias. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de passar para você que está me ouvindo, para você que está me ouvindo nesta noite. Quero dar boa noite para todos que estão me vendo, me ouvindo por este canal. Quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos que acompanham este canal. Quero dizer para você que Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero transmitir essa palavra para você. Que essa palavra ela possa alcançar o coração das pessoas que estão me ouvindo através deste canal. Ela se encontra no livro de João, capítulo 19, do versos 38 em diante. Eu gostaria que você que está me escutando, você que está me vendo através deste canal, você prestasse bastante atenção nesta palavra. Porque ela pode mudar o seu modo de vida. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia ali um horto, naquele lugar onde fora crucificado, e no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, o que seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Vamos orar. Soberano Deus, Pai Santo, Pai amado, mais uma vez, meu Deus, me coloco diante da Tua presença, ó Pai. Pai, que nesta noite, Senhor, Tu possas, Senhor, me dar sabedoria, meu Deus, para falar da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, ela possa alcançar corações, Senhor, nesta noite. Que esta palavra, ó Pai querido e Pai Santo, venha fazer efeito na vida de muitos que estão
nos escutando, que muitos estão vendo, Senhor, essa ministração. Santo Deus de Israel, eu te peço nesta noite, Senhor, que tu, Pai, venha se fazer presente, não só aqui, mas no meio deste povo, Senhor, que está ouvindo a tua mensagem. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amados irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para trazer para você, é uma palavra que eu creio que muitos já pregaram sobre ela. Só que Deus me mostra algo muito diferente, algo que mexeu ao meu coração. No versículo, aleluia, 7, ele diz, aleluia, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E o que me chama a atenção, o que eu busquei do Senhor foi, por que os lençóis estavam jogados ao chão? Quando Simão Pedro abaixa e olha dentro do sepulcro. Por que Jesus deixou os lençóis jogados ao chão, mas fez questão de deixar o lenço que envolvia a sua cabeça à parte? A palavra de Deus me mostra algo muito interessante. Quem foi que comprou os lençóis para enrolar o mestre? A palavra vai dizer que foi José de Arimateia, discípulo de Jesus, mas oculto. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Não tem como servir a Jesus em oculto. De forma alguma você pode servir a Deus em oculto. A palavra vai dizer que José de Arimateia era um discípulo que servia Jesus em oculto com medo dos judeus. Ele era príncipe. Ele fez parte do dia do julgamento do Senhor. Ele fez parte do tribunal onde julgara a Jesus. Assim também Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite, também era mestre da lei e das sinagogas. Deixa eu te perguntar uma coisa nesta noite. Como é que você está servindo a Jesus? De que forma você está servindo o mestre? Você está servindo ele de verdade? Ou você está servindo ele em oculto? Com medo de alguma coisa? Você tem falado do mestre no seu serviço? Você tem falado de Jesus para os seus amigos? Alguém sabe que você é servo de Deus? Ou você só é servo de Deus dentro da igreja? No seu serviço, os seus amigos sabem que você é servo de Deus? Você fala de Deus para ele? No seu colégio, você fala de Deus para eles, para os seus amigos? José de Arimateia era discípulo em oculto. Mas a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morto,
ele vomitará você. Por que que os lençóis estavam no chão? Por que Jesus largou no chão? E por que o lenço estava colocado à parte? A palavra vai dizer que quando Maria Madalena, ela avisa os 2 discípulos que o corpo de Jesus havia sumido. Os 2 discípulos saem correndo para ver. A palavra de Deus diz que ele corre apressadamente mais do que o outro. Eu vou te dizer algo nesta noite. Ele chega ao sepulcro e para, ele não entra. Muitas das vezes, você está dessa forma, correndo, desesperado, para alcançar o reino de Deus. Mas pode ser que no grande dia, você vai ficar só às portas e não vai poder entrar. Pode ser que naquele grande dia, você pode só ficar. Porque a obra de Deus, ela tem que ser feita com ordem e decência. Não pode ser feito de qualquer jeito. A obra de Deus, ela tem que ser feita com amor. Se você é chamado de Deus, você tem um chamado de Deus, não tem como você servir Ele em oculto. A palavra vai nos dizer que Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, se for preciso eu ir até a morte, contigo eu irei. Jesus olha para ele e fala: Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. E quando Jesus é preso, Pedro começa a seguir Jesus de longe, em oculto. E quando eles reconhecem a Pedro, aquele que disse a Jesus que ia até a prisão, que ia até a morte, nega sua fé. E a palavra de Deus diz que Pedro, por causa disso, ele chora amargamente. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, uma coisa boa para você. Você pode mudar essa situação. Você pode mudar essa situação. Entregue de verdade a sua vida para Jesus. Esta noite, você tem essa opção de ter um verdadeiro encontro com Jesus. Porque depois que você tiver um verdadeiro encontro com Ele, você não vai ter medo do que os outros vão falar. Você não vai ficar preocupado do que os seus colegas vão dizer. Porque quando você tem um verdadeiro encontro com o Mestre, Ele te reveste com o Espírito Santo dEle, com o espírito de ousadia para você ministrar a palavra dEle, com o espírito de sabedoria para você falar do Evangelho dEle. Esses lençóis foi deixado ao chão. José de Arimateia, ele tinha tudo. Ele era mestre. Ele fazia parte do tribunal que julgava Jesus. Mas por que ele não fez algo antes que o mestre morresse?
Por que ele deixou para fazer o melhor para Jesus depois que ele morreu? Que a palavra diz que esse lençol era um lençol finíssimo, de linho fino, caro, precioso naquela época. Mas por que ele não fez antes? Quero te dizer uma coisa nessa noite. O que você tiver de fazer para o mestre, faça agora, antes que ele volte. Porque depois que ele voltar, não vai adiantar. O que você deixar para fazer depois que ele voltar, não vai servir. Por que Nicodemos, com a sua sabedoria de mestre, não apoiou Jesus antes? Não deu o seu melhor antes? E deixou para dar depois? Não adianta você deixar as suas coisas que você tem que fazer para o mestre, para depois. Faça agora. Louve agora. Fale dele agora. No versículo 8, vai dizer assim: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Não deixe para você crer nas maravilhas que Jesus tem para fazer na tua vida depois. Creia agora. O que eu acho interessante é que você tem a oportunidade. O que eu acho interessante é que você ainda tem a oportunidade de fazer o melhor para Jesus agora. José de Arimateia teve a oportunidade. Irmão, mas ele era um discípulo. A Bíblia diz que era um discípulo. Sim, mas servia a ele em oculto, com medo da repreensão dos judeus. E será que Jesus se agradou disso? Eu creio que não. Porque senão o lençol que tinha envolvido Jesus, eu creio que estaria junto com o lenço que estava em volta da cabeça dele, colocado à parte, separado, com zelo, com carinho. De que forma você serve a Deus? Porque muitas das vezes a gente fala de Deus para alguém, ele fala, mas eu tenho Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. E Deus tem você como filho? Porque a parábola da videira diz assim: eu sou a videira, vós é o ramo. Se vós estiver ligado em mim e eu estiver ligado em vós, meu Pai limpará o ramo e ele dará bons frutos. Não há um ponto-chave nisso aí. Não basta a vara estar na videira. A videira tem que estar na vara. Não basta você dizer que tem a Deus. Ele tem
que ter você como filho. E para ele ter você como filho, você tem que saber que há a necessidade de confessar a ele como Pai, como Salvador. Há a necessidade de servir a ele de verdade. Há a necessidade de se entregar a ele de verdade. Há a necessidade de fazer um compromisso com ele de verdade. De ter um verdadeiro encontro com Jesus. Quantas pessoas, na época de José de Arimateia, não teve um verdadeiro encontro com Jesus? Quantos discípulos não seguiu? Quantas pessoas não creram? Só depois que você tiver um verdadeiro encontro com Jesus, a tua vida vai mudar. Assim foi com o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco. Ele precisou ter um verdadeiro encontro com Jesus. E depois disso a vida dele mudou. Quer ver a vida sua mudar? Tenha um verdadeiro encontro com Jesus. Não tenha vergonha do Evangelho. Porque a palavra dele diz que aquele que tem vergonha do Evangelho dele não tem parte com ele. Que nessa noite você possa refletir nessa palavra. Você que está me escutando, você que está me vendo. Aprenda que não tem como seguir Jesus em oculto. Porque a palavra dele diz que você tem que confessar ele perante aos homens. Só assim você vai se fazer parte dele. Porque quando você confessa ele perante os homens, ele confessa você perante ao Pai, como filho dele. Ou é quente, ou é frio. Morno, ele vomitará da sua boca. E nesta noite, reflita nessa palavra. Que essa palavra venha alcançar o teu coração. Que essa palavra possa mudar o seu modo de vida. Que essa palavra faça você refletir. Que Deus, que Jesus é o teu único caminho. E que ninguém possa fazer você se calar. Que ninguém faça você se esconder dele. Fale no seu serviço dele. Fale no seu colégio do Evangelho. Fale para os seus parentes. Irmão, mas eu não sou servo de Deus. Você tem a oportunidade hoje de ser. É fácil. Faça uma aliança com Ele nesta noite. Irmão, eu estou afastado, então volte. Volte. Não queira ter seus lençóis jogados no chão. Não queira ter o que você tem de melhor para dar para Ele, repudiado por Ele. Queira, dê o seu melhor, enquanto você pode dar. Você pode tomar essa decisão hoje. Eu louvo a Deus pela tua vida. Porque hoje você teve a oportunidade
de ouvir a palavra dele. Cabe a você tomar a decisão certa. Cabe a você saber o caminho que você quer traçar. Servir a Ele agora, dar o seu melhor para Ele agora, ou esperar a volta dele, para depois de você fazer. Tem uma palavra no mundo que diz assim: não deixe para você fazer o que você tem que fazer agora, para fazer amanhã. É tempo de se reconciliar com Deus. É tempo de voltar para Ele. E você que ainda não o conhece, hoje você tem a oportunidade de ter um encontro com Ele. Irmão, como é que eu faço isso? Aí onde você está. Ajoelhe-se. Incline sua cabeça e fale com o Pai. Confesse a Ele como seu único e legítimo Salvador. E tenha certeza que a partir do momento que você fizer isso, a sua vida vai mudar. Que Deus abençoe a cada um que está me ouvindo. Aonde essa palavra chegou, ao coração que essa palavra alcançou. Eu creio que a partir de hoje, o seu modo de vida vai mudar. O seu pensar vai mudar. O seu modo de agir vai mudar. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar com você. Santo Deus de Israel. Pai Santo e Pai amado, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai, eu sei que assim como Tu se faz presente aqui, agora, onde eu estou, Tu também se faz presente no meio deles. Porque Tu é onipotente, onisciente, Tu é onipresente, Pai. Pai, move o coração dessas pessoas, Senhor. Dê a oportunidade, Senhor, para a mudança, Senhor. Que haja, Senhor, no meio deste povo, o Teu Espírito Santo movendo eles. Que nesta noite, essas almas que estão me escutando, possa ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Assim como Paulo teve contigo, Senhor, no caminho de Damasco. Assim como um dia eu tive, Senhor, contigo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por tudo que Tu vem fazendo, Senhor, na minha vida e por tudo, Senhor, que Tu vai fazer na vida daqueles que hoje, Senhor, através da Tua palavra, Pai, vão mudar de vida. Vão saber que não tem como, Senhor, te servir em oculto. Não tem, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. E que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.